Olá, sejam todos muito bem-vindos. Professor Robertson na área e faço parte do Matemática Real, canal voltado para você que está se preparando para os concursos públicos, Enem, Institutos Federais e que tem dificuldade em matemática básica. Aqui veremos os principais conteúdos de matemática básica. Então, se você se enquadra nesse perfil, este canal é para você. Se você não é um inscrito do canal, faço o convite para que se inscreva, ative o sininho das notificações de novos vídeos e deixe o seu like. Sem mais delongas, vamos à próxima aula. Nessa aula, iremos identificar equações irracionais e a determinar o conjunto de solução de uma equação irracional e verificar se as raízes encontradas são raízes da equação irracional dada. Vem comigo! Então, definição de equação irracional chama-se equação irracional a toda equação cuja incógnita está sob radical. Então, temos aqui algumas equações irracionais como exemplo. Temos raiz quadrada de x mais 6 igual a 15. É uma equação irracional, porque a equação cuja incógnita está sob radical. Nesse primeiro exemplo, a incógnita é x. No exemplo 2, segundo exemplo, raiz quadrada de 4x menos 5 igual a 2x menos 7. Terceiro exemplo, raiz cúbica de x menos 6 igual a 21. E o quarto exemplo, 7 vezes raiz quadrada de x menos 5 igual a 2. Então, por definição, equação irracional é toda equação cuja incógnita está sob radical. Resolvendo uma equação irracional. Como existem diversas formas de equações irracionais, não se pode estabelecer uma regra geral de resolução para todas elas. Desse modo, examinaremos apenas os casos mais frequentes. Esse primeiro caso aqui temos raiz quadrada de x mais 7 menos 2 igual a 0. Reparem que aqui temos apenas um só radical, no primeiro membro, que é a raiz quadrada de x mais 7. Para resolvermos, nós vamos isolar o radical num dos membros. Então, temos aqui, no primeiro membro, raiz quadrada de x mais 7 menos 2. Então, vou permanecer o raiz quadrada, melhor dizendo, a raiz quadrada de x mais 7 vai permanecer no primeiro membro. Então, vai ficar assim, raiz quadrada de x mais 7 igual, aí esse menos 2 passa para o segundo membro. Isolei. Como temos aqui uma raiz quadrada, ou seja, um radical com índice 2, então eu vou elevar ambos os membros por 2. De acordo com nós vamos elevar ambos os membros a uma potência igual ao índice do radical. Então, temos aqui o 2. Vamos destacar aqui esse radical, 2 aqui. Então, aqui vou levar 2 e aqui também é o 2, porque não vai alterar a minha igualdade. Então, aqui eu vou acabar eliminando o radical. Então, vamos ter x mais 7 igual a 2 ao quadrado, que é 4. Então, x vai ser igual a 4 menos 7. Então, x é igual a menos 3. Aí, nós vamos agora, que é importante atentar, verificar se essa equação é verdadeira. Como assim? Nós vamos substituir esse menos 3 aqui no radical. Então, vamos ficar o seguinte, vamos ter o seguinte, raiz quadrada, o x é menos 3, então vai ficar menos 3 mais 7, está aqui o radical, menos 2 igual a 0.
Então, 7 menos 3 é 4. Então, raiz quadrada de 4 menos 2 é igual a 0. Então, raiz quadrada de 4 é 2. 2 menos 2 é igual a 0. Isso aqui é verdadeiro. Portanto, não podemos concluir que o conjunto solução dessa equação irracional é exatamente o menos 3. Então, é importante numa equação irracional verificar, porque pode acontecer em alguns casos que a equação, a solução não é verdadeira, né? Não se torna verdade essa equação quando você substitui o valor encontrado na incógnita. Vamos então para o segundo exercício. Temos aqui raiz cúbica de 3x menos 1 mais 3 igual a 5. Então, vamos isolar o radical no primeiro membro, raiz cúbica de 3x menos 1. É igual, esse mais 3 passa para o segundo membro, negativo, 5 menos 3. Então, temos aqui raiz cúbica de 3x menos 1 igual a 5 menos 3 é 2. Como esse radical tem um índice 3, então, eu vou levar toda a equação por 3. Então, aqui temos aqui 3, aqui 3. Então, eliminamos o radical. Então, vai ficar 3x menos 1 igual a 2 ao cubo, 8. Então, 3x vai ser igual a 8 mais 1. 3x é igual a 9. X é igual a 9. Dividido por 3, que é igual a 3. Vamos verificar se a solução encontrada satisfaz a equação. Então, vou substituir a incógnita por 3. Então, verificando, raiz cúbica de 3, ou raiz cúbica de 3 vezes 3, menos 1, mais 3 é igual a 5. Então, temos aqui raiz cúbica, 3 vezes 3, 9, menos 1, 8. Raiz cúbica de 8 mais 3 é igual a 5. Raiz cúbica de 8 é 2. Então, 2 mais 3 igual a 5. Isso aqui é verdadeiro. Portanto, conjunto solução dessa equação irracional é o 3. O terceiro exercício nos apresenta como raiz quadrada de x mais 5 igual a x menos 1. Reparem que o radical já está isolado no primeiro membro. Então, vamos reescrever aqui, raiz quadrada de x mais 5 igual a x menos 1. Como o índice é 2, vou elevar ao quadrado. Então, vamos elevar aqui por 2 e aqui também por 2. Vou isolar, melhor dizendo, vou eliminar o radical. Então, aqui vamos ter x mais 5 igual, e aqui é um produto notável, x menos 1 ao quadrado, que é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, vai ficar 2x, mais o quadrado do segundo, que é 1. Então, vou jogar o x para o segundo membro, o mais 5 também para o segundo membro, igual a 0. Então, vamos ter x ao quadrado, menos 2x menos x, mais 1 menos 5, igual a 0. Então, x ao quadrado, menos 3x, menos 4, igual a 0. Então, é uma equação do segundo grau. Então, vamos resolver, vou encontrar primeiramente o discriminante. Então, vai ficar menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes o 1, vezes o menos 4. Então, o discriminante vai ser igual a 9. Aqui vai ficar mais 16, menos com menos é mais, que é igual a 25. Como o discriminante é maior que 0, provavelmente essa equação terá duas raízes reais diferentes. Então, usando a fórmula de Bhaskara,
x1, x2 vai dar menos b, que é menos 3, mais ou menos raiz quadrada de 25 dividido por 2, né? 2 vezes 1. Então, menos com menos é mais, então vai dar 3 mais ou menos 5 dividido por 2. Então, x1 seria 3 mais 5 dividido por 2. 8 dividido por 2 é 4. E o x2 é 3 menos 5 dividido por 2. 3 menos 5 é menos 2, dividido por 2, menos 1. Agora vamos verificar se satisfaz a equação. Então vamos ali substituir. Então vamos verificar, né? Substituir. Então, verificando aqui, vai ficar raiz quadrada. O x é 4. Então, 4 mais 5 é igual a 4 menos 1. Raiz quadrada de 4 mais 5 é raiz quadrada de 9. 4 menos 1 é 3. Isso aqui é verdadeiro. Checar. Então, 4 é a solução. E o menos 1? Então, raiz quadrada de menos 1 mais 5 é igual a menos 1 menos 1. 5 menos 1 é 4. Então, raiz quadrada de 4 é igual a menos 2. Isso aqui não é verdade. Isso aqui é falso. Portanto, a única solução dessa equação irracional é o 4. Bom, desse quarto exercício, temos agora dois radicais. É uma equação irracional com dois radicais de mesmo índice. Temos aqui raiz quadrada de x menos 7, menos raiz quadrada de x mais 1, igual a menos 2. O procedimento é o mesmo. Então, vamos reescrever e levar logo ao quadrado. Então, teremos aqui raiz quadrada de x menos 7, menos raiz quadrada de x mais 1, eu levei aqui ao quadrado, igual a menos 2 ao quadrado. Então, aqui vamos aplicar o produto notável, quadrado do primeiro, vou até colocar aqui, ó. Então, temos aqui, quando nós temos o produto notável a menos b ao quadrado, é ao quadrado, menos 2 vezes a vezes b, mais o quadrado do segundo termo. Quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro termo pelo segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Então, o quadrado de x menos 7, o quadrado de raiz quadrada de x menos 7 é x menos 7. Menos 2 vezes raiz quadrada de x menos 7 vezes raiz quadrada de x mais 1. Mais o quadrado do segundo termo, que vai dar x mais 1. Isso aqui é igual a menos 2 ao quadrado, 4. Bom, aqui vai ficar menos 2x, vamos reescrever primeiro com radical, menos 2 vezes raiz quadrada de x menos 7 vezes raiz quadrada de x mais 1. Aqui temos x mais x, 2x, 2x, menos 7 com mais 1 é menos 6, igual a 4. Então, vou passar 2x menos 6 para o segundo membro. Então, teremos menos 2 vezes raiz quadrada de x menos 7 vezes raiz quadrada de x mais 1 igual, aí teremos menos 2x mais 6 mais 4.
Muito bem, agora temos aqui um menos 2 e temos aqui um fator comum que é o 2 também. Então, vou dividir tudo por 2, tá? Por menos 2, para ficar mais fácil aqui na nossa resolução. Então, teremos aqui, ó, dividindo tudo por menos 2. Vou colocar aqui do lado, ó, dividindo toda a expressão por menos 2. Então, vou obter raiz quadrada de x menos 7. Isso aqui, na verdade, quando você tem um produto de dois radicais de mesmo índice, você vai fazer o produto entre eles, né? Então, aqui vai ficar x mais 1 igual, aqui vai ficar menos x e mais 10 dividido por menos 2, menos 5. Então, como temos aqui um radical, vou novamente elevar ao quadrado. Então, aqui é o quadrado. Ao quadrado, então vou eliminar aquele radical. Então, é x ao quadrado menos 6x menos 7 igual, aqui vai ficar x ao quadrado menos 10x mais 25. Bom, aqui eu vou eliminar x ao quadrado com x ao quadrado. Então, vamos obter menos 6x mais 10x igual a 25 mais 7. Mais 7. Temos aqui 10x menos 6x, 4x, igual a 32. Portanto, x é igual a 8. Vamos checar se o 8 de fato é a solução. Então, verificando aqui. Então, teremos raiz quadrada de 8 menos 7 menos raiz quadrada de 8 mais 1 é igual a menos 2. Raiz quadrada de 8 menos 7 é raiz quadrada de 1, que é 1. Menos raiz quadrada de 8 mais 1, 8 mais 1 é 9, raiz quadrada de 9 é 3. Então, 1 menos 3 é igual a menos 2. Isso aqui é verdade. Portanto, o conjunto de solução é o 8. Temos aqui raiz quadrada de x mais raiz quadrada de x menos 1 igual a raiz quadrada de 7. Então, como vimos anteriormente, vamos eliminar esse primeiro radical. Como o índice é 2, vamos levar ao quadrado. Então, temos aqui a raiz quadrada de x mais raiz quadrada de x menos 1. Então, temos aqui todo esse radical elevado ao quadrado. E do outro lado, raiz quadrada de 7, vamos elevar ao quadrado. Eliminamos aquele radical, vamos ter x mais raiz quadrada de x menos 1 igual a 7. Vou isolar então esse radical, vai ficar x, raiz quadrada de x menos 1 igual a 7 menos x. Temos que eliminar então esse radical, vou levar ao quadrado. Vamos obter x menos 1 igual a 49 menos 14x mais x ao quadrado. Então, organizando isso aqui, vamos ter x ao quadrado menos 14x menos x mais 49 mais 1 igual a 0. Então, temos aqui x ao quadrado menos 15x mais 50 igual a 0. Uma equação do segundo grau. Vamos calcular o discriminante. B ao quadrado menos 15 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 50. Então, isso aqui vai ser 225 menos 4 vezes 1 vezes 50, 200. Isso aqui é igual a 25. Então, x1, x2, menos 15,
mais ou menos raiz quadrada de 25 sobre 2 vezes 1. Então aqui vai dar 15 mais ou menos raiz quadrada de 5. Raiz quadrada de 25 é 5, melhor dizendo, dividido por 2. Bom, então x1 é 15 mais 5. Vou botar aqui 15 mais 5 dividido por 2. Então 20 por 2, 10. E a segunda raiz é 15 menos 5 dividido por 2. 15 menos 5 é 10 por 2, isso aqui vai dar 5. Então são duas raízes. Agora vamos verificar se satisfaz a equação. Então, pegando a primeira raiz, então temos raiz quadrada de 10 mais raiz quadrada de 10 menos 1 é igual a raiz quadrada de 7. Bom, então vamos ter raiz quadrada de 10 mais 10 menos 1 é 9. Raiz quadrada de 9 é 3. Então aqui é 3. É igual a raiz quadrada de 7. Raiz quadrada de 3 é igual a raiz quadrada de 7. Isso aqui é falso, né? Isso aqui é falso. Então 10 não é a solução dessa equação irracional. Vamos testar com 5. Temos aqui então raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 5 menos 1. Vou levar um pouquinho mais aqui, igual raiz quadrada de 7. Então, raiz quadrada de 5 mais 5 menos 1 é 4. Raiz quadrada de 4 é 2. Raiz quadrada de... Isso aqui é verdadeiro, né? Porque 5 mais 2 é 7. Então, a única solução dessa equação irracional é 5. 5 satisfaz, torna a equação irracional verdadeira. Vamos resolver então a questão do Instituto Federal de Tocantins, do ano de 2015. Uma questão bem interessante sobre a equação irracional. Sabendo que raiz cúbica de x mais 9 menos raiz cúbica de x menos 9, ali no caso x mais 9, né? Menos raiz cúbica de x menos 9 igual a 3, o valor de x é... Aqui nós não vamos fazer aquele teste de verificação, até porque já não foi dado as opções. Tudo bem? Bom, a condição aqui da questão é que os radicais têm o mesmo índice. O índice é o 3. Então, para resolver, vamos elevar tudo ao cubo. Lembrando que vamos aplicar também aquele produto notável que diz o seguinte. Vou até colocar aqui do lado. Temos aqui que A menos B ao cubo é o cubo do primeiro termo menos 3 vezes o quadrado do primeiro termo pelo segundo termo, mais 3 vezes o primeiro termo pelo quadrado do segundo termo, menos o cubo do segundo termo. Beleza? Então, vamos aplicar aqui raiz de x mais 9, raiz cúbica, melhor dizendo, né? Menos raiz cúbica de x menos 9. Então, vamos elevar ao cubo igual a 3 ao cubo. Vamos fazer com muita calma, uma questão bem interessante. Enfim, vamos lá. Então, elevamos ao cubo. Então, segundo a definição de produto notável, isso aqui vai ser elevado ao cubo. Então, radical some. Então, vai ficar x mais 9. X mais 9. Menos 3 vezes o quadrado do primeiro termo. Então, 3 vezes o quadrado disso aqui. Então, vamos fazer o seguinte, ó, vou colocar dentro do parênteses, raiz cúbica
3x mais 9 ao quadrado vezes o segundo termo, que é a raiz cúbica de x menos 9. Mais 3 vezes, aí vou repetir o primeiro termo, raiz cúbica de x mais 9 vezes o quadrado do segundo termo, raiz cúbica de x menos 9 ao quadrado, mais, ou melhor, menos o cubo do segundo termo. Então, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção é que menos o cubo seria x menos 9. Como temos sinal de menos aqui, então vamos inverter o sinal do x e do menos 9. Então, vai ficar menos x mais 9. Então, isso aqui vai ser igual a 3 ao cubo, 27. Então, o primeiro passo aqui foi resolver, aplicando aqui a definição do cubo da diferença. Da diferença de dois termos. Perfeito. Agora, vamos resolver isso aqui. Vamos ver. Temos aqui 9 com 9. 18. X menos x vai sumir. Então, vamos ter 18. 18 menos. Agora, vamos parar e analisar uma coisa. Nós podemos aqui, nesse contexto apresentado, podemos fazer o seguinte. Temos aqui x ao quadrado mais 9, repetido duas vezes. Raiz cúbica de x mais 9 vezes a raiz cúbica de x mais 9. E aqui temos o repetido duas vezes a raiz cúbica de x menos 9. Então, eu posso colocar em evidência, isso é importante, 3 vezes, porque o 3 daqui repete também. Então, 3 vezes x ao quadrado, ó, raiz cúbica de x ao quadrado, a raiz cúbica de x ao quadrado é menos 81. Tá? Eu vou colocar em evidência isso aqui. Por quê? Olha só. Se eu coloquei em evidência aqui, o que vai me sobrar? Raiz cúbica de x mais 9 menos raiz cúbica de x menos 9. Isso aqui tudo é igual a 27. Porque aqui repete duas vezes, ó. Tá? Aqui ele repete duas vezes. Então vai ficar raiz cúbica de x mais 9 vezes raiz cúbica de x mais 9 vezes raiz cúbica de x menos 9. E aqui repete duas vezes o x menos 9. Então o fator comum vai ser raiz cúbica de x mais 9 vezes raiz cúbica de x menos 9. Então é x ao quadrado menos 81. Aí eu coloquei em evidência. Tudo bem? Bom, continuando, o que nós vamos obter? Vou jogar esse 18 para o segundo membro. Então, vou reescrever, vai ficar menos 3 vezes raiz cúbica de x ao quadrado menos 81. Mas antes de jogar esse 18 para o segundo membro, olha o que temos aqui. Raiz cúbica de x mais 9 menos raiz cúbica de x menos 9. É 3. Olha aqui, ó. Isso aqui é igual a 3. Então, eu já vou multiplicar isso aqui por 3. Então, vai ser igual a 27 menos 18. Então, vamos obter 3 vezes raiz cúbica de x ao quadrado menos 81 vezes 3. Isso aqui vai ser 27 menos 18, 9. 3 vezes 3 é menos 9. Então, aqui vamos ter menos 9 vezes raiz cúbica de x ao quadrado menos 81. Isso aqui é igual a 9. Passando esse menos 9 dividindo,
Então, vamos obter raiz cúbica de x ao quadrado menos 81. Isso aqui vai ser igual a menos 1. Muito bem. Agora eu vou elevar tudo ao cubo. Raiz cúbica de x ao quadrado menos 81 elevado ao cubo. Isso aqui vai ser igual a menos 1 elevado ao cubo. Simplificando aqui, então vai ficar x ao quadrado menos 81, já que o radical vai desaparecer. Isso aqui é igual a menos 1. Passando menos 81 para o segundo membro, vamos obter x ao quadrado igual a 81 menos 1, 80, né? 80. Então, a equação do segundo grau incompleta. Isso aqui vai ser igual a raiz quadrada de 80 ou raiz quadrada de menos, ou melhor dizendo, x é igual a menos raiz quadrada de 80. 80 é 16 vezes 5. Então, você vai ser 4 raiz quadrada de 5 ou 4 menos 4 raiz quadrada de 5. Portanto, a solução apresentada aqui, a opção correta das opções apresentadas é a opção letra C. Então, uma questão bem interessante, a questão aí do Instituto Federal de Tocantins, onde aplicamos aí os conceitos de equação irracional. Muito bem, essa foi mais uma aula. Vou ficando por aqui. Bons estudos e até a próxima.